Opa, salve rapaziada, tranquilidade, beleza pura? Na aula de hoje vamos falar sobre os dois maiores expoentes da filosofia medieval. Estou falando de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Vamos explicar as teorias filosóficas dessas duas figuras importantíssimas para a história da filosofia. Demorou? Vamos começar então com Santo Agostinho. Santo Agostinho, que fazia parte da patrística. A patrística era a filosofia desenvolvida pelos pais da igreja. No início, o cristianismo ele estava se disseminando e a filosofia era um recurso argumentativo para a defesa contra os ataques pagãos, certo? Então era uma maneira de disseminação do cristianismo a partir de elementos argumentativos, retóricos, de convencimento mesmo, que eram elaborados pelos pais da igreja, daí o nome patrística. O Santo Agostinho ele vai ser o primeiro cara que vai sair um pouco dessa zona apenas de defesa e argumentação para a elaboração de uma teoria mais sofisticada de uma filosofia cristã. Lembrando na última aula, que a filosofia cristã ela parte do pressuposto de que a verdade ela está no texto bíblico, certo? Então demorou. A gente vai falar aqui da teoria da salvação de Santo Agostinho. Para a gente entender isso, a gente tem que recorrer um pouco a uma passagem bíblica da passagem de Adão e Eva, É onde acontece o pecado original. É onde, a partir dessa capacidade, isso é muito importante em Santo Agostinho, do livre-arbítrio, o ser humano, ele escolhe recorrer ao pecado. E a partir daí, o ser humano ele se torna corruptível, ele se torna imperfeito. Como que um indivíduo imperfeito consegue chegar à salvação em Deus? Ora, ele não consegue sozinho, isso é impossível. Logo, ele precisa de uma iluminação para chegar a essa salvação. E essa iluminação, essa verdade, ela não está no âmbito externo, no âmbito sensível, mas ela está no seu interior, ela está em nós mesmos. Ou seja, Deus, que é a verdade, que é a salvação, está em nós mesmos. Logo, é preciso, primeiramente, da fé, da crença de que Deus habita em nós e da razão para compreender que Deus habita em nós, certo? Então acontece uma confluência entre fé e razão. Santo Agostinho, então, elabora isso a partir da sua teoria da salvação. E ele faz isso com uma grande influência dos textos platônicos, Já que ele, com a influência platônica, chega à conclusão de que a verdade ela não se encontra no mundo sensível, lembra? Mas ela se encontra de maneira inteligível, é uma verdade imutável. E ele também utiliza um pouco da teoria da reminiscência de Platão, que eu não havia explicado nas últimas aulas, mas eu explico agora. Para Platão, a gente já tinha entrado em contato com a verdade antes, quando a gente era apenas a alma. Ao entrar em contato com o corpo, a gente esquece da verdade e durante a nossa vida a gente vai relembrando dessa verdade, certo? A gente vai relembrando isso, a gente viu nas aulas, a partir de um processo dialético que parte do mundo sensível até o mundo inteligível. O Santo Agostinho ele vai utilizar dessa concepção para falar que a verdade também ela já está em nós. Basta que a gente entre em contato com o nosso interior a partir da crença e da compreensão de Deus, a partir da salvação. E para isso, para concretizar esse pensamento, é muito importante a gente entender o ser humano como imagem e semelhança da Santíssima Trindade, beleza? O ser como Pai, o conhecer como Filho e o amor como o Espírito Santo. Esse amor é o amor em Deus, o amor em Deus que então é capaz de realizar, de conceber a salvação. Certo? A partir disso, então, a gente consolida a teoria de Santo Agostinho, Sempre voltada, então, vamos lembrar, à questão do livre-arbítrio. Como o livre-arbítrio torna o ser humano corruptível, imperfeito, a gente precisa de Deus. A partir do livre-arbítrio, então, a gente vai ao caminho de Deus que está entre nós, essa verdade, sempre com a capacidade de raciocinar para poder compreender, então, a confluência entre fé e razão. Demorou?
Fechando Santo Agostinho, vamos para São Tomás de Aquino, que fazia parte da escolástica. A escolástica que nasceu a partir da criação das universidades. Vamos lembrar da última aula, as universidades começam a surgir no século XI, século XIII, beleza? Então a escolástica seria o estudo dentro das universidades da filosofia. E lembrando que o estudo dentro das universidades era limitado a partir dos interesses da igreja. Então o estudo não tinha certa autonomia e era vinculado sempre aos interesses da igreja, beleza? E o São Tomás de Aquino foi um expoente muito importante, escreveu sobre muita coisa, mas nós vamos aqui dar ênfase a uma teoria que ele utiliza da fé e da razão, essa confluência mais uma vez, para demonstrar a existência de Deus. Sim, então a partir da fé, que é um elemento revelador, ele vai utilizar a razão para demonstrar a existência de Deus. E para isso, ele é muito influenciado pelos textos de Aristóteles, demorou? Então vamos primeiro pegar, ele usa 5 argumentos para a existência de Deus, beleza? O primeiro tem a ver com o movimento. Ora, para uma coisa entrar em movimento, outra coisa deve exercer uma força para que esta entre em movimento. Então, uma coisa leva ao movimento da outra, e assim por diante, e assim por diante. Mas se a gente continuar nesse raciocínio, a gente vai entrar numa regressão ao infinito. Isso logicamente, né, e ele vai beber disso da influência aristotélica, logicamente isso não pode acontecer, beleza? Então ele vai utilizar do que Aristóteles falou, do primeiro motor imóvel, que é aquele que causa o movimento e continua parado. E quem que é esse primeiro motor imóvel que causa o movimento e continua parado, evitando a regressão ao infinito? É justamente Deus, beleza? Então, a primeira concepção dele tem a ver com o movimento. A segunda concepção tem a ver com causalidade. É mais ou menos o mesmo raciocínio. Como uma coisa causa a outra, a gente não pode ficar neste mesmo raciocínio até elaborar uma regressão ao infinito. Logo, existe uma causa primeira. Essa causa primeira, né, que é causa de si mesmo, é Deus. Então, Deus é causa de si mesmo e causa das outras coisas. Logo, né, evita essa regressão ao infinito. Então, a gente viu movimento e causalidade. Agora, a gente vai falar, o terceiro argumento, tem a ver com a existência. Existem, às vezes, a existência, o ser contingente e o ser necessário. O ser contingente é aquele que depende de outro ser para existir. A gente, certo? A gente é contingente nesse sentido, de depender de outro ser para existir. Mais uma vez, exercendo essa mesma lógica, a gente vai chegar numa regressão. Deve haver um ser necessário, aquele ser que dá origem a si mesmo e aos outros. Quem seria esse ser necessário? Exatamente, Deus. Beleza? Mais um argumento racional, a gente vê, né? Essa tem uma base racional para a comprovação da existência de Deus. O próximo argumento que ele utiliza tem a ver com perfeição. A gente, para falar de perfeição, a gente parte de certos parâmetros, de certos graus de perfeição. Uma coisa é mais perfeita do que a outra e tudo mais. Para a gente partir, para a gente ter esse senso de grau, de comparação, a gente tem que ter uma referência do que é o ser perfeito para classificar algo como mais ou menos perfeito, certo? E qual seria essa referência de perfeição? Exatamente, Deus. Então, Deus seria a referência de perfeição que permite a gente classificar em graus algo que é mais ou menos perfeito. Deus seria, portanto, esse parâmetro de perfeição, certo? E para finalizar, ele usa mais um argumento de intencionalidade. Isso muito importante a gente ter essa ressalva, que essas teorias são antes, né, da física que a gente conhece moderna. Então, ele bebe da influência da intencionalidade no sentido de, se uma coisa caiu, é porque naturalmente ela deseja cair. Não tinha noção de gravidade ainda. Então, essa questão de intencionalidade, essa questão do querer o movimento, de posicionar, de ir em contra o movimento, de ir, né, no sentido de, por exemplo, algo caindo, fraga, de cair, o que causa essa intencionalidade
essa vontade do objeto de exercer esse movimento para ficar parado, é Deus. Então Deus vai ser a causa dessa intencionalidade também. Então a partir desses 5 argumentos, a gente consegue, São Tomás de Aquino consegue elaborar, confluindo fé e razão, argumentos para a existência de Deus, beleza? Então, era isso que eu queria para a aula de hoje, demonstrar um pouco da filosofia cristã para vocês, que, mais uma vez, parte desse pressuposto da Bíblia como a verdade, e aí elabora teorias, utilizando da filosofia como um aspecto argumentativo para elaborar, então, teorias para sustentar a fé. Tranquilo? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham compreendido. E é isso aí. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, só me dá ideia. E aquele abraço.